Valendo. Glória a Deus. Um pouquinho de retorno aí. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, nós estamos reunidos aqui para cultuar a Deus, em primeiro lugar, mas também tratar da posse, não é isso, a despedida do pastor que está aí, a posse do novo pastor, que será feita no final do culto. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus por um dos escalados, o pastor Josias Tramentino trará a mensagem da palavra de Deus. Amém? Aleluia! Amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui, revendo os irmãos. Já faz um bom tempo que não chegamos aqui no Quipapá, e hoje o Senhor nos dá esta oportunidade e também nossa gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, também em nos escalar para estarmos aqui cooperando na obra do Senhor neste lugar. Para mim é uma alegria também rever companheiros aqui na retaguarda, e em especial está também com o mano, o pastor Josanias. Então louvamos a Deus por esta grande oportunidade. Também a alegria de transmitir a palavra de Deus. Eu sempre entendo que é um momento onde Deus fala conosco através do Espírito Santo, que coopera, aplica a palavra e nos inspira também. Quem diz amém? Amém. Então, enquanto vocês oram, nós vamos trazendo aquilo que Deus quer nos entregar nesta noite. Capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Capítulo 3. Momento quando Nicodemos é instruído por Jesus acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Quem diz amém? Primeiramente, gostaríamos de afirmar, à luz das Escrituras,
que Jesus é a resposta de Deus para todas as necessidades do ser humano. Sem nenhuma dúvida, ele veio suprir as necessidades do homem caído, distanciado de Deus e sem condição nenhuma em si mesmo de recuperar o tudo quanto perdeu. O homem estava caído, perdido e condenado. Para esta condição de condenado, a Bíblia afirma, não é, que a morte eterna é o que o esperava, nos esperava, significa estar distanciado de Deus por toda a eternidade. Diz amém. Mas Cristo veio solucionar, como a resposta de Deus, trazendo a solução para aquilo que o homem não tinha condição alguma de resolver. Entre elas está o perdão do pecado, a liberdade, portanto a santificação. Eu estou falando de atos divinos, experimental, aquilo que passamos a experimentar. Inicialmente gozamos do perdão, a regeneração, e é a salvação naquele momento quando de forma genuína aceitamos a Cristo verdadeiramente e passamos a desfrutar agora uma plena liberdade em Cristo e nos tornar livre, não mais réu. Antes estávamos sentados no lugar do réu e estávamos condenados, mas naquele encontro pessoal com Cristo, a cédula, isto é, a sentença amargosa da condenação, ela foi rasgada. E nós nos tornamos agora aceitáveis diante de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não existe maior graça e para nós maior alegria e privilégio de poder declarar a nossa aceitação. Nós não éramos aceitos, ainda que amados. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, porém aborrece o pecado. E portanto éramos amados, porém não aceitáveis perante Deus. Mas quando Cristo nos perdoa, nos regenera, Ele nos dá acesso a Deus. Glória ao nome do Senhor. E isso é experimental, momentaneamente. E logo então passamos a desfrutar uma outra verdade, que é a salvação experimental no presente, que é a santificação. E o que é a santificação? É a salvação agora, experimentalmente. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Quem vive a santificação, ele está declarando isso: o pecado não tem mais poder sobre mim. Jesus me libertou do poder do pecado. Quando eu estava lá no mercado de escravo, aprisionado, Ele chegou lá onde eu estava e disse: olha, você não precisa mais estar escravo, você não precisa mais estar aprisionado nesta vida sem esperança. Eu trouxe esperança para você. Eu sou a sua esperança. E quantos podem experimentar isso no presente? A alegria de dizer: agora eu sou salvo. Porque experimentalmente a santificação é uma realidade. Pode levantar a mão e dizer que é uma realidade. Também a glorificação, o triunfo, que é algo para o futuro, mas nós aguardamos como algo que poderá acontecer a qualquer momento, e aí estaremos livres completamente de tudo aqui.
E esta é uma grande verdade. Jesus veio solucionar, e eu entendo que esta é a maior necessidade do ser humano. É mais do que a cura do corpo, é mais do que vestido para o corpo, é mais do que alimento para o corpo, né? Ele veio nos dar exatamente aquilo que é a maior necessidade do ser humano: liberdade do pecado, santificação e esperança eterna. Glória ao nome do Senhor. E Jesus, quando instrui a Nicodemos, nada mais nem menos, ele está falando desta nova vida, do novo nascimento, exatamente da regeneração. Ainda que pudesse ser um homem de uma boa percepção, até porque ele entendeu que Jesus era vindo de Deus, ele entendeu que Jesus não poderia fazer ou ensinar o que ele ensinava se não fora de Deus. Mas quando se tratou do novo nascimento, ele não pôde compreender. E quem poderia então compreender? Nós também não compreenderíamos no nosso estado natural, é verdade? Não poderíamos entender o que significaria o novo nascimento. Ele até entendeu que seria voltar ao ventre da mãe, né? Todas aquelas fases, né? da gravidez até o nascimento. Ele entendeu assim. Porém, esta é exatamente o entendimento, esse é o entendimento de uma mente natural. Mas Jesus estava falando de um nascimento de cima, sobrenatural. Que dá glória a Deus por isso. Quem sente alegria quando nós falamos de um novo nascimento? Quem já sente gozo na alma quando nós falamos de um novo nascimento? Né? Desse nascer de novo, do alto, de cima. E portanto, para ser contado entre os participantes do reino de Deus, teria que nascer sobrenaturalmente, nascer de novo. Isso também é uma verdade aqui, né? No dia a dia, quando nasce uma criança, enquanto ela está no ventre, ela não é contada, ela ainda não é contada no mundo dos viventes. Mas quando ela nasce, o papai vai lá e faz o registro. Ela passa então a pertencer ao mundo dos viventes. Uma pessoa, por mais religiosa que seja, ou ainda evangélica, que declare alguma coisa do evangelho, ou ainda diga que tenha a fé, ele jamais participará do mundo espiritual dos nascidos de novo, se ele não nascer de cima. Glória ao nome do Senhor. Quantos experimentaram? Nós temos o exemplo de Paulo, por mais conhecedor que fosse, não é, da lei e muitas outras coisas da sua época, mas ele precisou entender o novo nascimento. E quantas coisas mudaram na vida de Paulo? Mudou, o nome de Paulo foi mudada a direção de Paulo. Até então o direcionamento era perseguir, era talvez, não é, trazer prejuízos à igreja, sem dúvidas. Mas Deus mudou a sua direção. De repente ele cai, já não tem mais a visão, escuta a voz do Senhor Jesus. Saulo, ainda não era Paulo, Saulo, Saulo. Ele diz: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele foi orientado, ele perde totalmente a sua direção e passa a ter a direção de cima, a direção de Deus. E agora é orientado, entra na rua chamada direita e vai para a casa de Judas, fica lá. Ele agora já não tem mais a sua direção, ele tem a direção de Deus.
Quando Jesus veio à nossa vida, Ele também mudou a nossa direção. Ele mudou o nosso nome. Quantos aqui mudaram de nome? E a gente não tinha nem valor. Era o bêbado, não é? Não vamos aqui citar tudo, não é? Vocês aí vão imaginando, a palavra vai chegando ao seu coração. Que nome nós tínhamos? Paulo, quando escreve aos Efésios, ele disse que nós éramos alguma coisa, eis alguma coisa, lá no passado, mas o Senhor mudou o nosso nome, mudou a nossa direção. Glória ao nome do Senhor, e nos deu um nome que é muito mais do que filhos e filhas aqui na terra, porque nós somos filhos de Deus. E a glória a Deus por isso. Diga comigo, nós somos agora filhos de Deus. Mas ainda não há manifestado, não se há manifestado por tudo que havemos de ser. Mas quando Ele vier, glória ao nome do Senhor, nós o veremos tal como Ele é. Mas a Bíblia nos dá uma forte palavra, uma forte promessa: nós vamos ser semelhantes a Jesus. Tudo isso fruto do novo nascimento. E se permanecermos fiéis, chegaremos lá. Apocalipse, lá, o último livro da Bíblia, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o pastor nos informou que há uns irmãos da congregação em Caldeirão, lá de Custódia, né? Onde o pastor que será empossado. Onde estão os irmãos? A dupla. Tem os irmãos aqui, né? De Caldeirão. Estive já em Caldeirão 2 vezes. Muito bem. A igreja. Vamos ouvir a dupla. São 2 irmãs que louvam a Deus. Amém? Lá do sertão, do sítio Caldeirão, né? Amém? Congregação bastante animada lá em Custódia. Vamos ouvir as irmãs. Não estavam preparadas por certo, mas vamos ouvir. Breve do céu, Jesus, a me aparecer, bem gloriosa luz, todo hão de ver, naquele dia então eu hei de receber, dentro do galardão, pode trazer, breve verei o bom Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós é um privilégio de estar aqui conhecendo a filial em Quipapá. Sabemos que o Senhor é bom e tem nos ajudado. Amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Dá um glória para Ele. Nós viemos aqui declarar que o nosso Deus, Ele é grande. E que não há outro igual ao nosso Deus. Não há outro semelhante a Ele. Amém. Glória a Jesus.
nesse lugar. A sua presença está nesse lugar.
irmãos, evangelista Evandro, lança um convite, porventura, se tem porventura alguém, é isso que veio para participar deste culto e não quer voltar sem a experiência do novo nascimento, amém? Então aproveite a oportunidade. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Conforme a orientação do nosso pastor presidente, gostaríamos de ler um texto corroborando com a mensagem que foi transmitida nesta noite, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, um texto bastante conhecido entre os leitores da palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 16, o texto sagrado do versículo de número 31. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Quantos dizem amém, irmãos? Essa noite foi ministrada a palavra do Senhor acerca de um homem chamado Nicodemos, como já foi mencionado aqui. E ao procurar Jesus, Nicodemos tinha algumas necessidades que ele precisava conhecer. Mesmo sendo um homem religioso, fazendo parte do Sinédrio de Jerusalém, mas havia uma necessidade na alma de Nicodemos, e essa necessidade só poderia ser preenchida pela pessoa bendita de Jesus Cristo. E para nascer de novo é necessário crer. Quem crer vê a glória de Deus, e a glória de Deus, ela está revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo, o qual nesta noite é o centro da adoração e que tem desejo também de salvar a tua alma e a tua família. E nesta noite, aqui na nave do templo ou aí na frente, você que ouviu a mensagem e os belos hinos de louvores ao Senhor e deseja entregar a sua vida a Cristo, nascer de novo, é só você levantar a sua mão aqui na frente e o nosso pastor vai orar pela sua vida. Onde está a primeira vida para Jesus Cristo nesta noite? Onde está uma pessoa que deseja conhecer a Jesus como Ele é? Existem pessoas que têm muitas informações de Jesus, mas não o conhecem como Ele é. E para conhecer a Cristo é necessário passar pelo novo nascimento, o nascimento de cima. É preciso conhecer ao Senhor como Ele é. Onde está a primeira vida para Cristo nesta noite? Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus? Quem sabe você que está aqui um dia já fez parte desta igreja, já cantou em um grupo, já louvou ao Senhor, mas quem sabe as circunstâncias da vida te levou para um outro caminho. Mas como foi pregado aqui nesta noite, quando Jesus marca o encontro com a vida, Ele também nos dá um novo caminho, uma nova direção. E Jesus quer te dar um novo norte nesta noite. Onde está a primeira vida para Cristo? Jesus está aqui nesta noite e Ele te convida. Hoje queres te entregar a Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Cristo.
Muito bem, meus irmãos, já louvamos a Deus, ouvimos os cânticos pelos órgãos de louvor, já ouvimos a mensagem poderosa da palavra de Deus, o convite. Então agora eu quero passar a palavra ao pastor Josanias Clementino. Ele é irmão, do pregador desta noite. Muitos irmãos não sabiam, até obreiros aqui não sabiam, mas o irmão Josanias é irmão sanguíneo, não é? Carnal do pastor Josias Clementino. Por isso são clementinos. Pastor Josanias, com a palavra. Quero agradecer a Deus e celebro algo interessante. Às vezes a gente bota no papel e às vezes a gente falha nos agradecimentos. Os irmãos já me conhecem aqui, que eu sempre faço um assunto cronológico e acredito que não vou esquecer de ninguém. A permissão do nosso pastor, primeiramente a Deus, que me deu a oportunidade no dia 13 de agosto de 2019. Logo em seguida, entramos na pandemia e foi assustador, mas o pastor Ailton nos entregou uma responsabilidade e naqueles 2 anos, junto com a igreja, a gente não deixou o trabalho parado. E a igreja trabalhou naquele período muito pesado. Quero agradecer, eu não esperava esse grande presente do meu pastor presidente. A ele, eu já agradeci a Deus, colocando na ordem de autoridades, da nossa igreja, presidente da igreja e também da mesa da nossa convenção. Os diretores todos não estão aqui, mas o pastor Manuel Dionísio, escalado, eu não esperava. Eu esperava que só estaria o pastor Manuel Dionísio e o pastor Josias. E alguns irmãos me perguntaram, o pastor Paulinho disse, pastor, vem que eu quero conhecer o meu pastor. Esse irmão aí trabalhou com o pastor José Wellington lá em Belém, e o pai dele veio aqui. E na minha escala de valores, eu quero colocar agradecimento à minha esposa, irmã Miriam, que recebeu essa, eu digo assim, comigo, essa responsabilidade, e 4 anos, 7 meses se passaram. Foi rápido. Com o coração a gente passa a amar, porque o pastor, quando me enviou para cá, ele sempre diz nas reuniões que ele preside, visite, ame as ovelhas, participe. E foi essa missão, pastor. O senhor não estava aqui, mas junto com todos os presbíteros, eu não vou citar os nomes por causa do tempo, todos os presbíteros que cooperam com o pastor aqui em Quipapá. Eles são presbíteros da igreja, e o pastor deles é o pastor Ailton José Alves. Aos diáconos, aos auxiliares, a todas as dirigentes de oração, dirigentes de escola dominical, COI, a todos que trabalham nesta obra. Eu não quero esquecer de ninguém. A todos os eventos que foram realizados. Se você não foi incluído pelo nome, mas está sendo incluído nesse agradecimento. Quero agradecer aos pastores que atenderam o convite do pastor, a todos que estão aqui. Eu esqueci de relacionar também, mas a todos os pastores, vizinhos de longe e aqui cidades de longe que atenderam. A irmã Judite Alves, que sempre esteve aqui, quero agradecer ao pastor, ao deputado Adalto, e também esqueci de relacionar o prefeito da cidade, irmão Guterres, que é uma autoridade constituída na cidade. E quero agradecer mesmo, de todo o meu coração, a Deus, porque eu estava dizendo que eu não esperava o pastor Ailton aqui nesta noite. Mas quando recebi a ligação hoje, eu disse, veio na minha posse e também na minha despedida.
é sinal que eu estou no coração dele. Digo amém, irmãos? Foi um ministro que disse: o pastor está escalando para tal lugar, o pastor está escalando. Olha, o pastor está se lembrando muito do Senhor. Eu fico feliz, viu, meu pastor? E realmente a gente sente que ele ama a todos, né? A todos os ministros, a todos os pastores. Então eu quero, nessa breve palavra, agradecer a Deus, ao pastor presidente, a minha esposa, meus filhos, Débora e Samuel, a UMADEC, todos os jovens não puderam estar aqui, aos 5 de orações, todos não puderam estar conosco. Eu agradeço a Deus pela vossa vida. Não fiz sozinho, nada. Todas as realizações que foram feitas em Quipapá, foi tudo para a glória do nome de Jesus. Ele é quem aparece, ele foi quem apareceu, e os irmãos viram que todo o trabalho era dirigido pelo nosso pastor presidente e a responsabilidade que ele nos entregou. Então, de todo o coração, eu sou emotivo e posso até chorar, mas eu quero nesta noite agradecer a Deus, porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então estamos aqui, fomos dirigidos pelo nosso pastor, orientados, e saio assim tranquilo, cabeça erguida. Quando o pastor me chamou, eu disse: eu vou agradecer a Deus, agradecer a toda a igreja, as crianças que me abraçam aqui, isso é tudo para a glória de Deus. Eu disse ao pastor hoje que recebi um caderno de estudo de uma jovem que vinha ao culto de doutrina e me entregou um presente com os estudos que foram elaborados aqui. Eu quero agradecer a Deus, não tem preço. Eu disse à irmã Judite que é glorioso, não foi? É bom a gente pastorear, sentir o sabor de pastorear. Então, eu agradeço a Deus. E com a Bíblia, que eu agradeço a Deus, com a Bíblia que o pastor me entregou, essa grande responsabilidade, eu vou ler um versículo. E os irmãos já sabem de qual é esse versículo. Salmo 18 e o versículo 30. Este versículo, quando eu morei em Salvador, eu parei o carro e estava chorando, por causa de uma bronca grande. E Débora e Samuel, naquela fase, eu e Miriam, de adaptação à cidade de Salvador. Aí eu parei o carro, comecei a chorar, mas aí, no boleto do colégio, o diretor colocou um versículo. É o Colégio Batista lá, 18:30. Quero deixar esse versículo para toda a igreja, para a mesa da nossa convenção, nosso pastor presidente, a todos os presbíteros, a todos. Não quero citar não. O versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Aleluia. É um escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Não dá nada errado quando a gente confia no Senhor. A estrada, ouvimos o pastor falar hoje aqui que nós somos, a partir de então, somos dirigidos pelo Senhor. Então eu quero dar um abraço assim. Eu não posso abraçar todos, mas logo que eu passar aqui a Bíblia para o pastor, entregando a responsabilidade que ele me entregou, e não pense que lá perto de eu já disse ao irmão, eu disse: irmão, lá vocês não sabem o caminho de Recife, viu? O pastor eu sei como como pastor dá tarefas a gente, eu sei já. Tem congregação que a gente tem que sair de 5 horas para chegar de 7. Mas não é fácil. Mas eu quero agradecer, em nome de Jesus, a responsabilidade que Ele me entregou em Quipapá. Quem trouxe a Bíblia, levante ela assim. Diga comigo: o caminho de Deus é perfeito. E sua palavra é provada. E escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Se refugie em Deus,
porque Ele conhece você. Então, pastor, glória a Deus. Com esta Bíblia que o Senhor me entregou uma grande responsabilidade, não foi fácil, não é fácil chorar com os irmãos, mas eu saio daqui hoje levando comigo uma grande bênção do Senhor, a experiência que o Senhor permitiu passar. Então, passo essa responsabilidade, devolvo ela ao presidente da mesa da nossa convenção, e quero agradecer ao Senhor de todo o meu coração, e ele, irmã Miriam também, e meus filhos, pelo cuidado na central, que primeiro foi o pastor Júlio, o senhor disse, cuide deles, e foi que está sendo bem cuidado. E agora vem Miriam, que é o senhor está perto do nosso pastor. Muito bem. Pronto. Olha, irmão, já que eu não posso abraçar todo mundo, eu posso abraçar o pastor por todos vocês? Amém. Muito bem, meus irmãos, eu quero neste momento agradecer a Deus por esse tempo que o pastor Josanias passou aqui pastoreando a igreja de Ipapá, e agradecer a ele, não é isso, o seu empenho, seu trabalho, a sua devoção, o tempo que ele gastou aqui. Houveram certos sacrifícios que ele teve que fazer. Ele tanto ele como a esposa são pais muito apegados aos filhos, mas tiveram, sei que não foi fácil, que se desprender dos filhos, ainda que o pastor Júnior, quando estava lá, cuidava mais deles, para isso até o dia que saiu para Caruaru. São amigos de muitos anos, o pastor Júnior e ele, mas nós queremos agradecer a ele pelo seu empenho. Ele veio num momento de provação, não é? Porque o pastor Josanias veio quando começou o período da pandemia, e não foi fácil para nenhum pastor, e muito mais para quem estava recém iniciando a administração, o pastorado de uma igreja. Então foi muito difícil. Nós entendemos de que um pastor nunca faz tudo. Eu não vou conseguir fazer tudo. No dia que, se Jesus não vier no tempo que eu estou aí presidindo, outro me substituirá um dia, e eu tenho certeza que quando ele me substituir vai achar muita coisa para fazer, porque ninguém faz tudo. Mas de uma coisa nós queremos dizer que estamos felizes, porque o Senhor honrou o nome da igreja, o nome do ministério, juntamente com a sua esposa. Não é isso, estão saindo aqui, mas podem retornar a qualquer momento, porque estão deixando, não é isso, também lembranças, boas lembranças aqui de Ipapá. Tenho certeza que a igreja nunca vai esquecer do Senhor. Não é isso? E da irmã Miriam, sua esposa. Então receba a nossa gratidão, irmã Miriam também, a nossa gratidão pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Nós sabemos que uma esposa de pastor às vezes trabalha muito mais do que o marido. Ela está sempre ali respaldando na retaguarda, tapando as brechas, não é isso? E ajudando o marido para que ele seja bem sucedido. Não é isso? Seria impossível um pastor dirigir uma igreja sem a esposa. E nós louvamos a Deus pela vida da nossa irmã, desde jovem na igreja, como o irmão Josanias também, desde jovem que nos conhecemos. Não é isso? E somos amigos. E ele está retornando para a sua casa para me ajudar em outras tarefas. O irmão Josanias não está voltando para ficar desocupado, ele está voltando e tem uma carga de responsabilidade para colocar em cima dele, né? Nós estamos precisando de alguém com a capacidade dele no departamento de família para auxiliar o pastor Isaac, e também ele já foi vice-dirigente da escola dominical e hoje
está um pastor, mas esse pastor sempre está saindo. Ele vai nos ajudar na direção da escola dominical do Templo Central com o pastor Luiz Mário, e a esposa, que sempre foi professora ali, vai ajudar também, e sair e atender os trabalhos, estudo bíblico para a família, outras atividades, que não falta trabalho na igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas eu tenho certeza que a igreja, os presbíteros que estão aqui, que servem a Deus aqui, como a igreja do Senhor, são gratas, ou seja, é grata por esse tempo que o pastor Josanias passou aqui. Os irmãos querem confirmar isso? Digam amém. Amém. Deus abençoe e continue ajudando seu servo ali onde quer que ele esteja. Não sabemos o futuro, não é isso, mas Deus determina e sabe o futuro de cada um de nós. Eu quero convidar aqui o pastor Marcos Antônio, para vir aqui à frente. O pastor Marcos saiu aqui da região do Agreste Meridional para o sertão, foi a Jatobá, não me parece, depois desceu a Recife, coordenou, depois foi a Cabrobó, depois desceu para Custódia, onde está 12 anos, né? E agora está vindo para Quipapá, né? Vocês sabem, quem conheceu aqui o pastor Balbino? Pastor Balbino. Os mais velhos conheceram o pastor Balbino, né? Foi pastor aqui. E ele, quando chegava no Recife, nós perguntávamos, como vai Quipapá? Ele disse, não deixou de ser Quipapá, agora é Quipapa. É porque parece que Quipapá tem uma ligação, uma coisa meio estranha, né? E ele dizia que não era Quipapá, era Quipapa. O neto dele está aqui, pastor. O neto do pastor Balbino. O neto do pastor Balbino? Está ali, muito bem. Era muito amigo da família da minha esposa, do pastor Leôncio, era como um irmão do pastor Leôncio. Então o senhor está vindo cuidar da igreja do Senhor Jesus aqui, está recebendo esta grande responsabilidade de cuidar, como eu disse ao pastor Josanias, de visitar, de abraçar, de amar os fortes e os fracos. Não é isso que essa é a função do pastor? Paulo disse que aqueles membros mais fracos e às vezes até vergonhosos são os que nós protegemos mais no corpo. Então, pastor, receba esta Bíblia e com ela esperamos que o Senhor apacente o rebanho que é a igreja. Pastor, crê em profecia, crê em sonho, crê em revelação, mas ele é dirigido pela palavra e o ministério da igreja. E é isso que nós esperamos do Senhor, que o Senhor continue desempenhando esse papel, não é isso, doutrinando, ensinando a igreja de Jesus e cuidando dela, que é a joia preciosa que Deus entregou em nossas mãos. A Bíblia diz, Paulo disse que Deus constituiu a nós como presbíteros para apacentar a igreja de Deus, a igreja de Cristo, que Ele a resgatou com seu precioso sangue. É isso que o Senhor está recebendo, a joia preciosa que Deus tem aqui em Quipapá. Muito bem, meus irmãos, nós vamos convidar a igreja para orar. A esposa do pastor Marcos ainda não vai poder subir aqui, porque ela sofreu um acidente em casa, não é isso, está se tratando, não é isso, quebrou a panturrilha, o pé, o tornozelo, mas já está bem recuperada e está fazendo tratamentos. Eu já quebrei perna e sei como é isso. Por isso ela não está podendo ainda subir assim a escada, púlpito. Mas ela está aqui, irmã Valdirene, não é? Deus abençoe nossa querida irmã, que vai estar ao lado do seu esposo, cuidando das irmãs e apoiando o seu marido nessa tarefa de tão grande responsabilidade. Nós vamos convidar o pastor Josanias e a esposa, amém? Nós poderíamos fazer o seguinte. Será que ela pode subir? Não, é difícil para ela. Só se o senhor descesse, o irmão Josanias não se constrange de descer ali com a esposa, sua esposa, e assim a esposa do pastor Marcos fica junto dela, nós vamos orar
pelos dois. A mulher de um pastor é uma coisa muito importante. Amém, meus irmãos? O que é que a gente pode fazer sem as esposas da gente? Muito bem. Então, vocês virem-se aqui para cá agora e nós vamos orar por vocês, rogar as bênçãos de Deus, pedir que o Senhor confirme, não é isso? Recompense ao pastor Josanias com a sua esposa e abençoe o pastor Marcos, dando a direção, discernimento, sabedoria, como sempre tem dado, e a sua esposa completando a saúde dela para que continue fazendo a obra de Deus. A igreja quer orar por eles, diga amém. Amém. Pai Celestial, Deus de toda glória, neste momento, meu Deus, que o teu servo entregou a responsabilidade do pastorado de tua igreja aqui nesta cidade, Senhor. E agora tu tens levantado, constituído como pastor desta igreja o teu servo, o pastor Marcos, e a sua esposa. Nós rogamos, Senhor, que tu continues abençoando o teu servo, dando sabedoria, discernimento, entendimento, Senhor, para que ele possa guiar o teu povo e que a tua obra, Senhor, possa continuar crescendo e o teu nome sendo glorificado, Senhor. Estende tuas mãos sobre o teu filho, ajuda a sua esposa dando saúde, Senhor, dando força para que ela continue ao lado do seu marido, realizando o teu santo trabalho, Senhor. Ajuda o pastor Marcos e a sua esposa. Continua recompensando o teu servo, o pastor Josanias, e a sua esposa e a sua família, Senhor. Estende tuas mãos poderosas. Nós damos graças pela vida dos teus servos, pela tua igreja, e te rogamos, meu Deus, pelos presbíteros que aqui cooperam, diáconos, auxiliares, toda a liderança da igreja, que esteja de mãos dadas com o teu servo, ajudando na direção do teu santo trabalho. Nós te damos graças por tudo e te pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero trabalhar com meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero meditar e orar e ocupar o que está assim na vida do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar o que está assim na vinha do Senhor. Meus irmãos, eu quero apresentar a família do pastor Marcos, que foi empossado aqui, os filhos, nora, irmãos, irmãs também, né? Sobrinhos, fiquem de pé, todos aqui estão presentes, ali estão os familiares, aqui também um filho, outro filho ali, muito bem, agora a igreja quer saudá-los, bem-vindos ao Senhor, digamos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Louvo a Deus, primeiramente, por termos permitido aqui estar, depois de um tempo ali com os irmãos da Apostólica. Aprovo a Deus nos trazer aqui para aqui, papá, a qual caminharemos uma jornada. Louvo a Deus pela vida do pastor, da mesa diretora, pela confiabilidade aqui nos todos. Agradeço a minha esposa, filhos, que estão juntos a mim, pelo cuidado para com a minha vida, pelo cuidado em honrar o nome da igreja e honrar as suas próprias vidas, a minha família, meus irmãos, sobrinhos e as sobrinhas, que Deus também continue abençoando. Também quero agradecer a caravana que veio da Apostólica,
estão se livrando de mim depois de 12 anos, e eles vieram testemunhar isso, isso era verdade. Deus continua abençoando o esforço, o bem que cada um fez para chegar, Deus me recompensa. Ao doutor Wesley e ao doutor Ademir, que era de Cabral, um custou da gente, o outro Cabral foi meu joelho em Cabral, o outro de Custódia, se conheceram, Deus o abençoe, Deus sabe o quanto o Senhor que Deus a presença. Aos companheiros e amigos que foram convidados de Deus, hoje, abençoe sempre, devemos caminhar juntos, se Deus assim nos permitir. Para a igreja, quero deixar um texto lá em Tessalonicenses, que diz alguns versículos para a nossa reflexão. Regozijai-vos, 5,16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dá graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem. Abstendo de toda espécie de mal. O mesmo Deus de paz nos santifique completamente. Todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que nos chama e o qual também o fará. Amém? Temos uma jornada pela frente, mas se caminharmos juntos, estaremos atendendo à vontade de Deus. Somos irmãos, nunca podemos esquecer. Somos irmãos e temos o único propósito: chegarmos no céu. Minha função maior é servir, porque essa é a função do pastor: servir a igreja do Senhor. Amar é um dever, ser amado é uma opção. Nós devemos amar a todos, porque para isso Deus nos chamou. Deus tem cuidado de cada um de nós e vai continuar cuidando. À medida que buscarmos ao Senhor e aprendemos a discernir entre se curvar e se inclinar diante de um altar do Senhor, a nossa vida espiritual modifica. E cada um de nós, a começar de mim como pastor desta igreja, sob a direção do meu pastor presidente, possamos ter continuadamente um coração inclinado diante do altar do Senhor. E com certeza o Senhor pelejará por nós em todos os sentidos. Se dermos as mãos, falarmos a mesma língua, adorarmos ao mesmo Deus, Ele fará grandes coisas por tudo nós, porque Deus é bom. Vamos ver se já com o pastor Jesanias, e se Deus assim nos permitir, terça-feira na Santa Ceia, estaremos aqui com os irmãos. Então, irmãos, se possível for, estejam aqui presentes, amém? Para juntos cearmos pela primeira vez. E, de um modo geral, agradecer a todos, obreiros, do presbítero ao auxiliar, da mais nova criança a mais velha anciã, por isso por nós. Amém? Para que Deus continue nos abençoando. E ao meu pastor, minha gratidão pela confiabilidade em nome de Jesus, e que Deus continue nos abençoando. Meus irmãos, eu quero agradecer aos companheiros que estiveram aqui, participando, apoiando esse trabalho que foi aprovado pela nossa Convenção de Ministros, e agradecer os irmãos que vieram lá de Custódia, um dia assim de semana, dia de trabalho. Foi um sacrifício, não esperava que viesse um grupo assim tão grande, mas vocês estão provando que amam o pastor que está saindo, não é?
Deus abençoe, amém? Os irmãos, como também há obreiros aqui que vieram distante, né, do sertão, para estar aqui prestigiando, adorando a Deus e prestigiando a posse do seu companheiro e a saída do outro companheiro. Essa é a nossa meta, caminhar juntos, não é isso? Cuidando da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós, a partir de mim, somos donos da igreja, mas enquanto Deus quiser, nós estaremos cuidando dela. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Todos de pé, agradecer ao coral, às irmãs do ciclo de oração, a mocidade, as crianças, o grupo lá que louvou a Deus, não é isso? A dupla que veio lá do sítio Caldeirão, não é isso? Deus abençoe aos irmãos e que levem paz cada um, amém? Para os seus lares. Nós vamos agradecer a Deus. Vamos convidar o evangelista Dalton para agradecer. Meus irmãos, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus que estás no céu, te damos graças por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa, pela boa palavra que ouvimos, pela presença do teu Espírito. Meu Deus, para a conclusão desse trabalho tão maravilhoso, pedimos a tua bênção mais uma vez à tua igreja. Continua, Senhor, fortalecendo, ajudando, guardando. Despede teus filhos em paz. Toma à frente os teus servos que vão viajar para pegar a estrada nessa noite, Senhor. Leva em paz, livra de acidente, guarda, fortalece e nos dá uma noite de paz na tua presença. Continua guardando, meu Senhor, o nosso pastor, a diretoria da igreja. Nós te pedimos todas essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os demais membros da mesa da convenção, pastor Samuel, pastor Simas, pastor Joab, não puderam estar aqui porque estão escalados em outras atividades. Por isso o trabalho é muito grande, por isso não puderam estar aqui. Mas nossa gratidão ao pastor Josias e o pastor Manuel Anísio que fizeram. Eles também têm as tarefas dele. O pastor Josias recém assumiu Palmares. É o único pastor que está com duas igrejas, né? Até a próxima terça-feira. Amanhã será posse em condado, me parece, não é isso? Amanhã é condado e é assim, meus irmãos. Eu estava dizendo aos irmãos, sexta-feira, condado é sexta, né? Não vai ser, mas eu acho que é justamente os irmãos olhem que está atualizado no grupo. Sexta estivemos em Amaragi, sábado fomos para a Custódia, domingo inauguramos em Camutanga, segunda ceia, não foi flores, casamento do filho do pastor. Próximo sábado, próximo sábado eu estarei em Custódia, se Deus permitir, né? Amém? Meus irmãos, orai por nós, amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todo o povo de Deus agora e para sempre.